Bora, galerinha, qual foi o pior ano da história do canal do Plano Piloto, gente? Um vídeo bem interessante que o Plano Piloto postou esses dias e que eu fiquei bem animado de gravar aí, cara, achei bem interessante. Vocês sabem que eu tenho alguns anos aí que eu acho que, bom, por exemplo, nos anos 40 seria uma péssima... Bom, mas depende de onde você mora, né, também. Ou na Europa, lá no século XIII, acho que foi, né, da peste negra e tal. Não lembro se foi século XIII ou XIV, mas desculpem aí. Eu reprovei na prova nessa. Mas enfim, são várias datas interessantes. Fora as outras aí, né, cara? É que depende muito. Eita, meu botão tá desbotoado aqui, seus. Não fiquem olhando, não, cara. Isso aí é taradice, gente. Enfim. Sabe que depende muito, na verdade, mais do ano, do que o ano, depende muito da onde você tá, né? Da onde você tá no... Tipo, em que lugar do mundo? Porque, tipo assim, se você estiver nos anos 40, lá nas ilhas... Não, nas Ilhas Fiji até talvez seja preocupante por causa do Japão lá, mas acho que ele não chegou até as Ilhas Fiji, não. Mas, sei lá, você tá em... Você é um senhor de idade aqui no Brasil, cara. Pô, você não foi pra lugar nenhum, não interferiu em nada a tua vida, provavelmente, né? Então, depende muito aí de onde você tá também. Então vai ser bem interessante de se falar sobre isso. Se puderem deixar um like, se inscrever no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam. Se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora pra esse vídeo sem muitas delongas, que eu tô bem animado. Bora! Qual foi o pior ano da história? Talvez pra você foi ano passado, ou algum ano recente. Que isso? Com a pandemia ainda fresca isso? na memória, guerra surgindo, uma nova aparece todo ano, e ameaças de uma terceira guerra mundial, parece que a gente tá vivendo uma das piores, se não a pior época de se viver. Mas discordo completamente disso. Eu acho que a gente vive na melhor época, sendo sincero, cara. Apesar da pandemia ter sido horrível e de coisas terríveis estarem acontecendo em outras partes do mundo agora mesmo, historiadores, eles falam que o pior ano da humanidade já aconteceu. Quando que foi? E por quê? Bora descobrir. Bora! Eu acho que hoje a gente vive numa paz de boa, assim, cara. Alô, YouTube! Tipo, considerando o que era no passado, tem suas dificuldades do tempo moderno, mas nem se compara com como era no passado, né, cara? Com a virada do ano, algumas pessoas esperam finalmente poder virar a página do pior ano da vida delas. Caraca, enquanto depressão, algumas cara. talvez estejam prestes a Como que foi o ano passado de vocês? Foi bom ou foi ruim? Deixa nos comentários aí, mano. O seu. Mas será que existiu um ano que não foi só pior pra você, seu vizinho e algumas pessoas, mas a maioria das pessoas do mundo, sendo classificado como o pior ano da história da humanidade? Bem, alguns historiadores acreditam que teve sim, e esse ano foi 536 d.C. Isso, gente, não é eu falando. Essa teoria começou com o historiador medieval Michael McCormack. Por que para ele esse foi o pior ano? Bem, primeiro vamos ver o que pessoas daquela época escreveram sobre aquele ano. Um escriba e historiador bizantino, Miguel o Sírio, ele escreveu mais tarde sobre aquela época. Ele disse: o sol escureceu, e a sua escuridão... Ah, por causa do vulcão, né? Eu acho que já ouvi falar disso, mano. Cada dia brilhava por cerca de 4 horas, e mesmo assim, essa luz era apenas uma sombra tênue. Todos declararam que o sol nunca recuperaria toda a sua luz. Os frutos não amadureceram, e o vinho tinha gosto de uvas azedas. Um outro historiador, chamado Procópio, ele escreveu naquela época mesmo, e ele disse que o sol ele emitia uma luz sem brilho, como uma lua, e lembrava também um eclipse. E isso aconteceu o ano todo. Ou seja, doideira, né, os dois eles descreveram que o sol estava mais fraco e os dias mais escuros, nublados, e isso durou o ano todo. Tinha gente até que pensava que era o fim dos tempos. O que pode ter causado isso? Tem como a gente saber? Tem sim, e a resposta mais provável é vulcões. Sabe aquela história dos dinossauros que caiu um meteoro e aí criou uma poeira na atmosfera que cobriu o planeta todo? E aí como cobriu o sol, as plantas que dependiam da luz morreram, e aí os dinossauros que comiam essas plantas morreram também, e aí depois os dinossauros que comiam as plantas que dependiam do sol morreram também. Né, cara? Pois é, em 536 depois de Cristo aconteceu algo parecido, só que em menor escala. Ao invés de ter um meteoro e de se espalhar no planeta todo, é mais provável que... e os dinossauros durou acho que mais de décadas ainda, cara, também. Ou até 2 vulcões que entraram em erupção, que doideira, e essa explosão... Mas não se tem aí uma descoberta de qual vulcão foi, né? Causou uma nuvem de poeira que cobriu grandes partes do mundo, principalmente a Eurásia. Como é que a gente sabe disso? Bem, além dos relatos desses historiadores e de outros também que a gente tem, cientistas eles conseguem confirmar isso estudando gelo e árvores. Como assim? Bem, em alguns lugares do mundo, tem algumas geleiras que existem por milhares de anos, e elas não derretem. E aí cada ano surge uma nova camada de gelo, e com o tempo vai aumentando. Coisas que estavam na atmosfera na época que esse gelo foi formado,
acabam ficando presas no gelo. Pra isso aqui é bruxaria, cara. Desculpa aí, mas pra isso aqui é bruxaria Quando já. você cara. corta o Aqui gelo, já é quanto mais fundo você loucura vai, isso daqui. mais no passado você consegue olhar. E cientistas conseguem meio que ler como uma máquina Isso do aqui é tempo alquimia e ver pra como mim, que né, estava cara? a atmosfera em épocas passadas. Então, cientistas Caraca. cortaram alguns pedaços de gelo na Antártida e na Groenlândia, e eles perceberam que tem uma parte do gelo com grandes depósitos de sulfato, vidro vulcânico e ácido sulfúrico, sugerindo que, em alguma época, aconteceu uma grande erupção que fez com que essas partículas caíssem ali. E aí, quando eles dataram quando que foi essa erupção, eles viram que ela ocorreu por volta do ano 536. Não se sabe o certo onde, ou até quantas erupções foram. Alguns dizem que foi uma lá na Islândia, outros dizem que foi em El Salvador, ou até nas duas. Tem alguns que até teorizam que na verdade foi um meteoro. De qualquer forma, Não, mas o que a eu acho gente que teria a cratera até hoje, né? sabe é que por volta daquele ano, alguma coisa aconteceu que fez com que grandes quantidades Caraca, de né? pó com Mas esse tem como você ver, catalogar os vulcões aí, ver se tem um que poderia ter sido ativado, né? Fazer um estudo, tipo, dentro desses vulcões, né? Muito mais lógico, componentes né? se espalhassem na atmosfera, e uma hora eles caíram no gelo. Essa nuvem, ela cobriu grandes partes do mundo, e como ela cobriu o Sol, por muito tempo, houve uma queda de temperatura. Com menos Sol e menos calor, muitos lugares nem chegaram a ter verão. Foi de inverno para inverno, o ano todo. Doideira, hein? O Cara, Game of efeito Thrones, Game of Essa nuvem foi Thrones. tão grande que ele meio que causou uma mini era do gelo no hemisfério norte, na próxima década, e a temperatura do planeta todo esfriou entre 1,6 a 2,5 graus Celsius. Cientistas eles também conseguem confirmar isso estudando troncos de pinheiros e carvalhos lá nas montanhas Altai. Quando a gente olha para um tronco, a gente vê que ele tem esse padrão de anéis, e eles também servem como registro que mostra como é que a árvore cresceu através dos anos. Nessas árvores antigas, Ok. cientistas eles viram que alguns anéis estavam menores que outros, sugerindo Cresceu que pouco naquela no ano, época né? a árvore cresceu menos. Provavelmente Interessante, né? isso aconteceu porque o tempo estava mais frio ou tinha menos sol, ou os dois. Então, no ano Interessante 536, pra caramba. eles não só tiveram um tempo nublado o ano inteiro, como pouco sol e muito mais frio. Só que os problemas não pararam por aí. O ano com o sol mais fraco e temperatura mais baixa afetou muito as plantações A e fome, colheitas né? Claro. por grande parte do planeta. Muitas plantações morreram e as pessoas elas acabaram perdendo tudo. Milhares acabaram sendo forçados a abandonar suas terras atrás de outras. O mundo de antiguidade era pesadamente dependente de agricultura. Então, com o colapso desse, a fome se espalhou pelo continente. Muitos perderam suas vidas por causa disso, e a economia de reinos e impérios foi grandemente afetada nas próximas décadas. Tanto que, voltando lá para o gelo, os cientistas conseguem encontrar Interessante, cara. Tá. níveis mais altos de chumbo somente um tempo depois, lá no final do século. Por que chumbo? Bem, quando a economia está indo bem antigamente, os países eles mineram mais e fundem mais metais como prata e ouro. Todo esse processo faz com que mais partículas de chumbo sejam Caraca, liberadas vídeo científico, né, cara? Não esperava que ia ter tanta ciência nesse... na ia ter atmosfera. tanta E alquimia eventualmente, nesse... alguma dessas partículas nesse caem no gelo vídeo, também. cara? Então, como eles viram no gelo que tinha menos chumbo no ar, quer dizer que eles estavam minerando menos e produzindo menos prata, mostrando uma possível desaceleração na economia. Pouco sol, frio, fome e menos dinheiro, tudo isso preparou o terreno para algo pior ainda, que veio alguns anos depois. A primeira grande pandemia da história. Essa pandemia, ela foi eu causada tava por- imaginando que ele ia contar isso mesmo. Eu tava mesclando os anos aqui na minha mente pra tentar imaginar. E de fato, né, cara? Só podia ser a praga de Justiniano, né? Eu acho. por Acredito essa que vai ser bactéria ela, aqui. né? E se você reconhece o É a nome peste dela, negra, né? é porque provavelmente já ouviu falar que ela também não só causou essa pandemia, mas uma outra séculos depois, a peste negra, que dizimou a população da Europa no século XIV. Pois é, essa bactéria, ela surgiu, ou pelo menos causou, a primeira pandemia lá perto do ano 536. Então muitos especialistas, eles acreditam que, por causa da erupção É engraçado porque na época lá da peste negra vai rolar algo parecido, só que vai ser em eventos subsequentes, né? Vai ter a grande fome e depois a peste negra, ou a peste negra depois a grande fome. Não lembro qual que vai ser a sequência mais, sendo sincero. Aqui não, né? Aqui foi ao mesmo tempo, né? que aconteceu nesse ano, Interessante. que cobriu o Realmente, sol, né? que causou mais frio, que causou fome, que causou pobreza, tudo isso baixou muito a imunidade das pessoas. E aí, juntando tudo, criou um cenário propício para uma bactéria surgir
e não só ser letal, como contagiosa. Foi por isso que aconteceu essa primeira pandemia. O interessante é que essa não foi a única vez em que uma pandemia surgiu logo depois de uma grande erupção vulcânica. 6 das maiores erupções vulcânicas nos últimos 2000 anos foram seguidas de uma pandemia, mesmo que regional. Caraca, 44 essa, a.C., 626 d.C., 934, 1258, 1783 e essa de 536. Mas a Que doideira, né? Ok. nossa lista de Mas desgraças assim, é uma numerologia do caramba também, porque, tipo assim, vulcões entram em erupção quase, tipo, muitas vezes, né? E existem muitas pragas também que acontecem, então, tipo, sei lá. Mano. daquela época não acabou ainda. A gente tem que adicionar guerras. Pois é, nessa época, O Justiniano tava tentando recuperar os territórios perdidos do Império Ocidental de Roma, né? Império Romano, que alguns já começam a chamar de Império Bizantino, ele estava Mas que um bizantino nunca chamou, até porque nunca existiu a palavra, quer dizer, só na antiguidade, né, quando chamava uma cidade ainda de Bizâncio, né? Mas se você fosse no Império dito bizantino e você chamasse alguém de bizantino, a pessoa não ia entender nada, né? Porque para ela se chamava de romano, né, cara? entrando numa nova Império bizantino é uma colocação que a gente fala hoje em dia que eu realmente não gosto, também, sendo sincero. Às vezes eu falo, mas eu prefiro chamar de Império Romano do Oriente, cara. era de ouro. O Que imperador é o nome verdadeiro, tá ligado? Justiniano aproveitou isso para lançar uma campanha de conquista e expansão. E eles até conseguiram tomar Roma de volta e recuperar muito território que um dia já foi do Império Romano. Mas, com soldados Inclusive a própria cidade de Roma, né? marchando por várias cidades, isso só ajudou a espalhar a peste ainda mais. O pior é que muitos dos sobreviventes dessa peste tiveram que pagar impostos, não só deles, mas também dos vizinhos que tinham Opa! morrido, para ajudar a financiar as campanhas de A Justiniano. Receita Federal não perdoa não, meu Em amigo. geral, entre 25 a 50 milhões de pessoas morreram por causa dessa peste, o que representava 26% da população mundial. Se isso, gente, acontecesse hoje em dia, levando em conta essa mesma porcentagem, a gente perderia um pouco mais de 2 bilhões de pessoas. É uma cada Essa praga quatro, ficou né? tão marcada nessa época do imperador que ela ficou conhecida como a Praga de Justiniano. Ah, Alguns você ouviu primeiro aqui, acreditam hein? que o império era para ter crescido muito mais, e essa era de ouro Exatamente, cara. Isso é triste pra caramba, né, cara? O Império do Justiniano poderia ter sido muito, muito, muito maior e me entristece um pouco, porque eu gostaria de ter visto esse futuro alternativo onde o Império Romano reunificado seus territórios, né, cara? Seria bem interessante de se ver pra onde a história teria ido, né? tinha que ter durado mais também. Porém, os eventos do ano 536 atrapalharam esse avanço. E quando o filho de Justiniano assumiu, as coisas nunca mais foram as O mesmas. Justiniano era o Gigashed, né? Depois foi só... Poucos anos depois, o Decadência, império né? começou a diminuir. Diminuir, até que finalmente morreu. Não, mas é importante lembrar que o Império aí bizantino vai ter um pequeno auge aí durante lá o ano 1000, se não me engano, alguma coisa assim, né? Ele vai ter um pequeno revival aí, né, cara? Então, gente, algo Mas ainda assim é impressionante pra caramba, né, cara? Porque tudo isso que ele tá falando é no ano 576. Do jeito que ele falou aqui, do jeito que as pessoas falam geralmente, né? Não foi, claro, a intenção dele, mas é o que acaba passando muitas vezes, é que você entende, ele vai diminuindo, mas não é, cara, diminuindo, tipo, de hoje pra amanhã, é 1000 anos de diminuição, é de 570 e poucos, que ele falou, até 1453, cara, são quase 1000 anos do Império em decadência, de pouquinho em pouquinho, tá ligado? começou lá em 27 a.C., ou até antes, se você considerar a República. Sobreviveu por mais de 1400 anos. Mudou a capital, mudou o idioma, mudou de religião, mas resistiu. Somente deixou de existir lá em 1453. E talvez o que E quem que é o atual aí, a sequência atual do Império Romano, né, cara? Quem que é? Seria a Grécia hoje, né? Começou- Quem vocês consideram, né? Eu sei que, bom, só Tem um levar protovídeo, essa né? decadência, o que mudou o rumo desse império para sempre, ou uma das principais causas, foi os eventos do ano 536. cara, eu não sei, eu tendo a discordar disso daqui. Eu acho que muito mais a queda do Império Bizantino, Império Romano do Oriente, tem muito mais a ver com a expansão do Islã e com as invasões cruzadas também, cara, que eles vão ficar ali bem no meio desse sanduíche do que com esse ano, sendo sincero, na minha opinião, cara. Muitos até comentam que esse ano
foi o que causou a transição, apagando as últimas brasas do mundo antigo, ou mundo clássico, e fornecendo as cinzas para a Idade Medieval. Mas não foi só na Europa que houve desgraça não. Como eu falei, essa fumaça se espalhou pela Eurásia toda quase. Na China, eles também receberam essa poeira no céu. O Nanxi é uma crônica chinesa lá do século VI. Interessante, e né, ele cara? relata uma cinza amarelada que caiu do céu. Pô, não é possível, é um vulcão muito poderoso. Como descobriram ainda que qual vulcão é esse, né, cara? Eles chamaram Pô, tem tanto vulcão assim, cara? Pô, esse né? clima Com essa estranho potência, né? de Hui, não sei como pronunciar, mas quer dizer poeira. Por causa disso, eles também tiveram inverno durante o verão, e muitas plantações foram destruídas. Várias cidades sofreram com isso, e houve fome por 2 anos. Por causa de grandes perdas em plantações, muitos povos de vários lugares do mundo migraram para novas terras, e isso alterou bastante o balanço de poder de vários reinos e impérios. Aqui nas Américas, as coisas não estavam mil maravilhas. A civilização Moche do Peru foi um poder dominante na época, e eles eram fortes em pesca e tinham avançados sistemas de irrigação, que alimentavam as plantações deles. Mas quando teve as mudanças climáticas que começaram lá em 536, as suas plantações sofreram muito. E para piorar, eles tiveram fortes inundações naquela época. Isso causou uma grande migração em massa do povo Moche. Muitos abandonaram as cidades e depois de um tempo desapareceram da história. Pois é, não parecia um bom ano para estar vivo não. Porém, como vocês devem imaginar, não é todo historiador que concorda com isso. Porque assim, né, cara, é um ano muito ruim de fato, mas ele falou, por exemplo, da guerra, essa guerra do Justiniano tentando recuperar esse território, não é lá um conflito grande, mas não é lá aquele super conflito também, né, cara? Sejamos sinceros, assim, ele tava recuperando ali daquelas tribos ditas bárbaras que tinham capturado aquelas terras ali, que, pô, assim, né, cara, eram povos e tal, mas não era... Pô, não é os anos 40, é isso que eu quero dizer, né, cara? Nem próximo disso. Então, não sei, cara, eu acho que... Mas o ponto é, né, cara, você tem que ser um ano que é ruim no mundo inteiro, né? Porque, como eu falei, se não, por exemplo, em 1940, se você estiver lá e eu falei, na ponta da Patagônia chilena, cara, pô, aí não... Que diferença fez na tua vida, tá ligado? Alguns apresentam outras datas concorrentes a esse título de pior ano da história. Quais são algumas delas? 1177 a.C., o colapso da Era de Bronze. Alguns comentam que a pior época... O colapso da Idade do Bronze é muito discutível ainda, o que foi exatamente isso daí, né, de cara? estar vivo, foi os anos que antecederam o colapso da Era de Bronze, que foi quando grandes impérios e reinos lá do Egito, do Levante, do Chipre e da Anatólia, também lá na Grécia... E é um evento muito localizado também, né? Muito localizado. Entraram em colapso. E a humanidade, ela até retrocedeu um pouco. Possivelmente, tudo tenha começado com a invasão dos povos do mar, que ninguém sabe muito bem quem que eles são, de onde eles vieram. Mas a gente sabe que eles invadiram vários desses lugares. São espécie de piratas da época, né, cara? E ajudaram a alavancar o fim desses reinos. Arqueólogos eles também falam que não foi só esses povos, mas que provavelmente aconteceu uma fome, algumas mudanças climáticas também, que fez com que as pessoas abandonassem as suas cidades. O problema de a gente escolher esse ano como o pior ano é muito localizado. É que não tem como a gente saber qual foi o ano exatamente que tudo começou. Mas também não acho que foi um ano rápido, foi um processo meio lento isso daí, né, que cara? Esse colapso não foi um ano específico, mas foi algo mais gradual que aconteceu durante um período todo. Fora também que isso afetou mais uma parte do planeta, mas essa parte aqui mesmo, enquanto o resto estava mais de boa. Então por isso que muitos não concordam com essa data sendo mesmo a pior época da humanidade. 1347, a Peste Negra. Em 1347, em um porto em Sicília, chegou um navio que tinha algo bem estranho. Metade da tripulação tinha morrido, e vários dos que... Só que, novamente, é um evento que vai afetar a Europa e a China ali, mas não vai afetar, sei lá, as civilizações daqui da América, né? Sobraram, eles estavam com umas feridas estranhas na pele. Fazer uma quarentena não adiantou muito não. A doença se espalhou, e muito rápido, se espalhando pela Europa, e ficou conhecida como a peste negra. E como a gente já falou aqui antes, essa peste foi causada pela mesma bactéria que assombrou as pessoas lá na época de Justiniano. A peste negra matou em torno de 200 milhões de pessoas. Imagina se metade de todo mundo que você conhece morresse por causa de uma pandemia. Foi isso que aconteceu, principalmente na Europa. Mas ela também afetou outras partes do mundo. Mas a gente pode argumentar que essa peste não surgiu nessa época.
e sim por causa dos eventos que a gente falou antes, iniciados lá no ano 536. Interessante como você vê aqui por esse mapa que gradualmente ela vai subindo pra Europa, né? Porque certamente até hoje eu ouvi falar, né, que ela chegou nos portos de Marselha pela primeira vez na Europa mesmo, né? Então, talvez a Peste Negra seja mais um vestígio do pior ano da história. 1816, o ano sem verão. Como a gente falou antes, o ano 536 não foi a única erupção que escureceu e esfriou o mundo. Em 1815, também aconteceu uma outra grande erupção, só que lá na Indonésia. Essa erupção ela foi tão destrutiva que ela matou cerca de 90 mil pessoas que viviam na região do vulcão. E ela também esfriou o planeta. Pessoas morreram congeladas durante o verão. Esse é aquele vulcão famoso, que eu já ouvi falar o nome de um vulcão, parece que fez isso. E também, além de frio, fome e grandes migrações, adivinha o que aconteceu? Outra pandemia. Essa foi a primeira pandemia. Temperatura média no verão, -3. Uou! De cólera. Só que ela afetou mais a Ásia e matou cerca de 2 milhões de pessoas. 1492. Mas assim, acho que as pessoas nesse ano já tinham meios melhores de sobreviver do que na época lá do Império Bizantino, né, cara? Armas e germes. Falando em pandemia, talvez... é verdade, se você fosse um nativo na América no início do século XVI, realmente não era um bom ano para estar vivo, né, cara? Ruim pro mundo velho, ou mundo antigo. Mas para a maioria dos habitantes das Américas, antigamente, talvez o pior ano foi 1492, quando Colombo descobriu as Américas. Não só veio guerras e conquistas, mas o que dizimou mesmo a população local foram doenças. Cientistas eles falam que aqui no mundo velho, por existir grandes centros urbanos, ou seja, grandes cidades com muita gente vivendo junto, muita migração e também, principalmente, por ter muita interação com animais domesticados, existia mais animais domésticos lá do que aqui nas Américas, tudo isso fez com que mais doenças surgissem lá no Velho Mundo. Eu falei um pouquinho melhor disso nesse outro vídeo aqui que você pode ver depois. Ao decorrer dos séculos, com várias doenças surgindo, as pessoas que sobreviveram, elas com o tempo foram criando imunidade para essas doenças. Mas essas doenças nunca chegaram aqui nas Américas. Então o povo aqui nunca desenvolveu essas mesmas imunidades. A primeira vez que eles tiveram contato com essas doenças foi quando chegaram os europeus. Elas se espalharam como fogo. Algumas estimativas dizem que de 50% a 90% da população das Américas morreu ao decorrer dos anos, por causa de doenças. Mas que nem, novamente, né, aí seria, é um continente, mas é localizado, né, mas os números são realmente assustadores, que eles né, nunca tinham tido antes. 1914, a Primeira Guerra Mundial. Total, né? Por último, esse pra mim é um dos candidatos mais fortes contra o ano 536. Em 1914, um arquiduque da Áustria foi assassinado e isso causou um efeito dominó que culminou na Primeira Guerra Mundial, que a gente também falou melhor nesse outro vídeo aqui. Essa guerra ela matou mais de 20 milhões de pessoas, incluindo civis, e ela mudou o mundo. Mudou o mapa, mudou a maneira que a gente faz guerra e plantou sementes para a Segunda Guerra Mundial, que ainda foi mais catastrófica. É verdade, esse é o ponto, né? Que ela vai ser assim, Aliás, mas não tem um ano específico, né? Qual o ano específico? 1914? Não sei. A gente tem conflito hoje em dia que são sobras mal resolvidas da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu por causa de sobras mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Só que assim, cara, é tenso você falar isso também, porque é o efeito dominó da história, né, cara? Porque a Primeira Guerra Mundial são também causas e efeitos de más coisas ali, que lá das guerras napoleônicas e coisas assim, do colonialismo. Então, tipo assim, é sempre uma coisa vai causando a outra, né? A história é uma sequência, ou não, né, cara? Aconteceu por causa da morte desse cara. É uma causalidade, aqui, né, cara? Em 1914. Sem contar que também durante a Primeira Guerra houve outra pandemia, a gripe espanhola, que também foi catastrófica. Mas muitos comentam que esse não foi o pior ano, porque grande parte dele foi mais tranquilo. E as piores coisas que aconteceram na Primeira Guerra, inclusive a pandemia, aconteceram somente anos depois. E também muitos argumentam que não foi o assassinato desse cara que causou a guerra. Isso só foi uma desculpa do momento. Não, claro que é, né? Eles estavam esperando uma desculpa. Mas ela já estava prestes a acontecer. Isso é óbvio, ela ia acontecer de qualquer jeito, né? Seja naquele ano ou no próximo. Mas ela ia acontecer de qualquer jeito. Talvez eu ache 1914 um candidato forte, porque é um ano mais recente, né? A gente sente efeito hoje em dia das coisas que aconteceram nessa época. E a gente... Exatamente, cara. Isso é um ponto, né? Acho que as pessoas... Às vezes as pessoas elas têm uma noção um pouco errada da história e acham que o mundo hoje é tão ruim porque
sei lá, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial são muito recentes, só que você tem que botar a história da forma que ela é, né, cara? Talvez se você voltasse no tempo, de fato, e vivesse lá nos anos do Império Bizantino aqui, durante o ano de 536, na verdade, ou de 1453 também, sei lá, talvez fosse muito pior realmente, né, cara? Talvez você realmente visse consequências graves disso, né? A gente Muito tem maiores do que a gente vê hoje, a né? tendência de ser mais egocêntrico, Também. pensar que a gente é o centro do universo e que as coisas da nossa época são as mais importantes, ou mais chocantes, ou melhor, ou as piores. Sendo que, daqui a 200 anos, as pessoas que vão viver naquela E as época, pessoas nem. As pessoas. Isso é interessante, né? O que as pessoas vão lembrar do nosso tempo, né, cara? Certamente a Primeira e a Segunda Guerra vão estar nos livros de história das pessoas daqui a 200 anos. Só que será que as pessoas vão ver com tanto impacto que se vê hoje em dia, né, cara? Ou será que daqui a 200 anos as pessoas vão ver esses conflitos como a gente vê, sei lá, as guerras napoleônicas hoje, né, cara? Ou daqui 500 anos as pessoas vão ver isso como a gente vê hoje, sei lá, as cruzadas ou a queda de Constantinopla, sabe? Um momento divisor na história, mas que foi um momento, sabe? Talvez no futuro as pessoas vejam coisas piores que podem acontecer ainda, né? provavelmente vão pensar que eles estão vivendo na época mais importante. E talvez eles nem vão lembrar da nossa época hoje em dia. Quem sabe nosso tempo aqui hoje vire somente um parágrafo nos livros de história do futuro. Ou quem sabe Exatamente, aconteceu cara, é coisas o que eu tão tava terríveis falando. com eles que quando eles foram olhar para a causa, né, em retrospectiva, eles vão achar que tudo começou por causa das coisas que estão acontecendo Exato, agora. é o que eu tava falando aquela hora, defeito dominó da história, cara. E para Com você, certeza. qual que foi o Porque é um fato, né, cara? As coisas que estão acontecendo hoje vão influenciar no futuro, pior mano. ano? Se igual Aliás, passado, não esquece de curtir esse vídeo, muita gente esquece. E checa se você não é inscrito. Às vezes, sei lá, o YouTube gosta de tirar a inscrição, ou a gente pensa que se inscreveu e ainda não. Aproveite também e dá uma olhada nesses outros vídeos que o YouTube tá recomendando pra você. E por enquanto eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Ok. Nice. Mas um vídeo irado e fantástico do plano piloto, gente. Eu adorei, foi muito legal discutir. Cara, eu acho que eu vou ficar realmente com esse ano de 400, de 536. Eu achei que foi uma boa escolha aí, porque, de fato, se for olhar, é algo que afetou o mundo inteiro, né? As outras aqui, de fato, não chegaram a afetar, né, cara, assim. Enfim, deixa eu opinar de vocês nos comentários que eu realmente quero ler sobre isso, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.